Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós iremos falar da incrível vitória de Charles Leclerc, como ele dominou e venceu o GP do Bahrein com dobradinha da Ferrari, e com Hamilton completando o pódio. Mas antes do vídeo começar eu preciso de uma ajuda rápida de vocês. Se inscrevam no canal, dê o like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e deixe nos comentários se você quer mais vídeos como esse ou conteúdos diferentes aqui no canal, que é muito importante para nós. Agora chega de falatório e vamos para o vídeo. A Ferrari voltou a vencer com dobradinha e o mesmo Charles Leclerc, levando alguns sustos após a primeira parada nos boxes, se manteve à frente e confirmou boa fase da escuderia. A Red Bull com um duplo abandono foi a decepção do dia. Charles Leclerc venceu o GP do Bahrein de Fórmula 1, disputado neste domingo, 20, e saiu na frente pelo título de pilotos, levando 26 pontos para casa por também ter cravado a volta mais rápida. O triunfo em Sakir foi o terceiro do monegasco na categoria e mostra uma Ferrari fortíssima no começo do ano, com direito à dobradinha pelo segundo lugar de Carlos Sainz. Lewis Hamilton completou o pódio após uma rodada de Sérgio Pérez na última volta, junto a problemas no carro de Max Verstappen. Com isso, a escuderia italiana foi a equipe que mais pontuou no fim de semana para assumir a liderança do Mundial de Construtores. A Mercedes, atual campeã, terminou com o terceiro lugar do heptacampeão e o quarto posto de George Russell. A corrida e o seu desenrolar. Todas as equipes, com exceção da McLaren, escolheram pneus macios para a largada. Um pouco antes da corrida, a Pirelli recomendou 2 paradas para os que começaram com compostos de faixa vermelha, e a equipe britânica optou pela estratégia diferente pensando em apenas 1 ou 2 paradas. Charles Leclerc largou a liderança sobre Verstappen, enquanto Sainz também seguiu em terceiro. Hamilton aparecia atrás dele após ultrapassar Pérez, que também perdeu posição para Kevin Magnussen. O pior começo foi o de Bottas, que despencou para 14º. No meio do pelotão, a Mercedes ganhava colocações com Russell, que subiu de 9º para 7º. Após um erro de Magnussen na terceira volta, Pérez conseguiu voltar ao 5º lugar e reaproximar o segundo carro da Red Bull dos ponteiros. Verstappen relatava no rádio problemas com os freios no meio das curvas. A Mercedes mostrava bom ritmo de corrida no começo da prova e Hamilton se mantinha colado em Sainz pela 4ª colocação, enquanto Russell assumia a 6ª posição ao ultrapassar o dinamarquês da Haas. Charles Leclerc seguia na liderança sem maiores problemas e colocava cerca de 1 segundo e 7 de vantagem sobre Verstappen. Na volta 6, a primeira punição do GP, Esteban Ocon recebeu 5 segundos por ter tocado Mick Schumacher nos momentos iniciais e teria que pagar em sua parada nos boxes. O pelotão da frente teve pouca movimentação nos estágios iniciais da corrida e as principais disputas eram no meio de campo. Bottas escalava o pelotão após a largada e rapidamente subiu à 12ª posição para se colocar na batalha pelo top 10. Na 10ª volta, Pérez ultrapassou Hamilton e assumiu o 4º lugar, mesmo posto de onde começou o GP. Assim como o finlandês da Alfa Romeo, o mexicano também não teve um bom início. No rádio, o heptacampeão da Mercedes relatava perdas da traseira do Mercedes W13. À frente, Charles Leclerc já aumentava sua vantagem na liderança para 3 segundos, com Verstappen e Sainz completando o pódio até então. Hamilton foi o primeiro a ir aos boxes, na 12ª volta, e calçou pneus duros. Ao deixar o pit, ele teve dificuldades em encontrar aderência e fez uma volta de saída com... Na seguinte, ele já melhorava o rendimento. Pouco depois, foi a vez de Fernando Alonso e Alexander Albon fazerem as suas trocas. Assim, a janela estava aberta. No rádio de Pérez, a Red Bull informava que iriam tentar o plano B com médios. Verstappen e Sainz foram aos boxes em seguida e calçaram pneus macios. Charles Leclerc foi convocado pela Ferrari na sequência e também colocou compostos vermelhos. Por ter parado depois, o holandês se aproximou dele e por pouco não conseguiu o undercut. Nas 2 voltas seguintes, uma cena se repetiu. Max conseguia a ultrapassagem abrindo a sua asa móvel na reta, mas Charles devolvia perto da curva 4 e retomava a liderança. Na 19ª volta, Verstappen tomou a frente na curva 1, mas dessa vez vindo de mais longe e travando o pneu. Com isso, ficou fácil para Charles Leclerc recuperar.
Após uma acirrada disputa, o GP acalmou. Charles Leclerc e Verstappen ocupavam as duas primeiras colocações, com Sainz em terceiro, Pérez em quarto e Hamilton fechando o top 5. Russell, Magnussen, Pierre Gasly, Alonso e Ocon completavam a zona de pontuação. Na outra ponta, Williams, McLaren e Aston Martin apareciam nas últimas 6 posições, com Nico Hülkenberg em último. Ponto importante, todos com motores Mercedes. Sainz reportou no rádio da Ferrari que poderiam ser necessárias 3 paradas, contrariando a previsão da Pirelli de apenas uma, mas sendo o único a cogitar a possibilidade até o momento. Na 28ª volta, Verstappen disse à Red Bull que os pneus da primeira parada já estavam no fim da vida útil. Pouco depois, Hamilton foi aos boxes para sua segunda troca. Charles Leclerc foi informado pela escuderia italiana no rádio que os pneus médios estavam rendendo mais do que o esperado. Do top 5, Pérez era o único que utilizava os compostos e Verstappen foi à troca na sequência para calçá-los. A Ferrari reagiu imediatamente e chamou o monegasco para seu segunda parada. Como esperado, os pneus de faixa amarela foram os escolhidos e ele retornou à frente do holandês, dessa vez sem maiores sustos. Max reclamou veementemente no rádio de ter sido obrigado a sair de forma lenta dos boxes. Sainz e Pérez fizeram suas paradas em seguida e a ordem foi retomada, com Charles Leclerc na liderança e Verstappen em segundo. Com 20 voltas restantes, a classificação da corrida tinha Charles Leclerc em primeiro, Verstappen em segundo e Sainz em terceiro formando o pódio. Pérez e Hamilton completavam o top 5 e Russell, Magnussen, Gasly, Ocon e Alonso fechavam a zona de pontuação. A dupla da Alpine ainda teve um momento de disputa interna, na reta, onde o francês levou a melhor sobre o espanhol para assumir o 9º posto. Pouco depois, foi a vez de Leclerc ultrapassar o bicampeão e tomar seu lugar nos pontos. Verstappen parou pela terceira vez na 44ª volta e calçou pneus macios novamente, ficando a 27 segundos de Charles Leclerc a 13 voltas do fim. Sainz foi aos boxes na sequência, para também colocar compostos de faixa vermelha, e o holandês recuperou a 2ª posição. No entanto, ele reclamou muito de problemas no volante e atraso para executar as ações de direção. Na 46ª volta, Gasly teve problemas com o motor Honda de sua AlphaTauri e parou na pista, com direito a fogo em seu veículo. O carro de segurança logo foi acionado e a Ferrari imediatamente convocou Charles Leclerc aos boxes para aproveitar a janela, pneus macios para ele. O safety car voltou aos boxes na abertura da 51ª volta e a corrida foi retomada. Sainz chegou a ameaçar Verstappen no fim da reta, mas o holandês conseguiu manter a segunda posição. Na frente, Leclerc largou bem e rapidamente abriu vantagem na ponta. Ainda não estava permitida a abertura da asa móvel, e o espanhol da Ferrari tentava ficar o mais próximo possível do holandês da Red Bull para tentar a ultrapassagem com o DRS. Na 54ª volta, Sainz conseguiu o movimento e consagrou a Ferrari com a dobradinha. Verstappen, por sua vez, começou a sofrer com a potência de seu carro e despencou no grid, o que o obrigou a ir aos boxes e abandonar a prova. Pérez herdou a terceira colocação no pódio, mas rodou no volta seguinte por também apresentar problemas de motor e cedeu o pódio para Hamilton, enquanto Charles Leclerc confirmou a vitória, e de quebra, anotou a volta mais rápida. No pódio, Hamilton elogiou a dobradinha da Ferrari e lamenta abandonos de Verstappen e Pérez, uma pena. Heptacampeão se disse feliz por ver histórica escuderia de volta ao topo e falou sobre problemas da Red Bull no fim do GP do Bahrein. Lewis Hamilton não teve o melhor dos finais de semana no Bahrein e parecia encaminhar um monótono 5º lugar no GP de Fórmula 1 deste domingo, 20. No entanto, problemas no carro de Max Verstappen e uma rodada de Sérgio Pérez o fizeram herdar o 3º lugar, que foi o melhor resultado possível para a Mercedes, segundo ele. A corrida foi vencida por Charles Leclerc, que teve Carlos Sainz em segundo o acompanhando na dobradinha da Ferrari, fato que o heptacampeão se disse muito feliz de presenciar. Em primeiro lugar, um grande parabéns para a Ferrari, disse Hamilton após a corrida. Fico muito feliz em vê-los bem novamente. É uma equipe histórica e é ótimo ver Carlos e Charles lá em cima também. Então, parabéns a eles. Acho que foi uma corrida muito difícil. Sofremos ao longo dos treinos e este é realmente o melhor resultado que poderíamos ter obtido, e, claro,
Foi uma pena para os outros dois pilotos, Verstappen e Pérez. Fizemos o melhor que pudemos e estamos gratos por esses pontos. Questionado se atualizações e melhorias estão no horizonte para a Mercedes após ter dificuldades na pré-temporada e, consequentemente, dificuldades na primeira etapa do ano, Hamilton respondeu que ainda deve demorar, mas que confia na unicidade da escuderia. Espero que venha sim, disse ele a respeito de uma evolução. Sei que os caras estão trabalhando muito duro na fábrica e não será uma reviravolta rápida, mas sei que sabemos disso. Eu sinto que temos sido o time mais unido por muito corrida. Apenas nos mantemos focados e seguimos trabalhando. Há um longo caminho a percorrer, concluiu. Parabéns a Ferrari pela dobradinha e Charles Leclerc pela incrível vitória. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, ajude dando seu like, se inscrevendo no canal para a gente fazer cada vez mais e melhor para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!